Excelentíssimo Senhor Presidente da República, excelentíssimos senhores deputados, caros colegas autarcas, nas vossas ilustres pessoas, saúdo e cumprimento todos os convidados, todos os presentes. Bem-vindos à Alpiarça e à Casa dos Patudos, bem-vindos a esta sessão comemorativa da passagem do primeiro centenário do Governo presidido por José Relvas. Começarei, naturalmente, por me dirigir a Vossa Excelência, Sr. Presidente da República, para agradecer a disponibilidade para conferir com a sua presença e, enquanto primeiro magistrado da República Portuguesa, a mais alta dignidade a esta efeméride e às comemorações que decidimos associar. A figura multifacetada que pretendemos homenagear é merecedora de um lugar de destaque na galeria dos portugueses notáveis, dos que, pelos ideais que corporizaram, pela coerência e pelo exemplo de intervenção, contribuíram para um país mais democrático e progressista. E por isso, nada mais relevante que a presença em Alpiarça e na Casa dos Patudos do Presidente da República para que seja concretizado o justo reconhecimento público, em nome dos portugueses de hoje, ao homem a quem foi atribuída a tarefa de proclamar a República e no qual foram investidas as mais relevantes responsabilidades no novo regime nascente. Ministro das Finanças, deputado, Ministro de Portugal em Madrid, Senador, Presidente do Ministério. Estão a completar-se 109 anos sobre a manhã de 5 de outubro de 1910, na qual nasceu o regime republicano em que temos vivido desde então, com os ideais que proclamou, umas vezes mais respeitados, outras completamente desprezados, e que deu a José Relvas a prioridade como figura representativa da Revolução desencadeada 2 dias antes, aparecendo como a face dos muitos que desempenharam papéis decisivos nas operações e nos combates militares que culminaram com a saída do rei e a deposição da monarquia. Apesar desta realidade factual, apesar da imagem icónica de Relvas falando da varanda da Câmara de Lisboa ao povo em festa na Praça do Município, que frequentemente ilustra nos manuais de história a Revolução de 5 de Outubro, sentimos que há ainda muito a fazer para que se aprofunde o conhecimento sobre esta personagem e, mais ainda, para que tenha a devida relevância na memória e na vida nacional. Esse é um dos desígnios da nossa ação. Foi subordinado a objetivos de valorização desta importante figura que o município de Alpiarça e a Casa dos Patudos lançaram o Seminário Nacional José Relvas, Arte, Cultura e República, que conta com a participação de diversos especialistas nas áreas da história, da museologia, da música ou da arquitetura. Ao longo destes 2 dias, irão proferir e colocar a debate comunicações que abordam, a partir do estudo e da investigação cientificamente conduzida, temáticas ligadas ao percurso de Relvas, não somente enquanto interventor na vida cívica e política, enquanto ator da história, mas também nas dimensões pessoal e familiar, de cultor da música e das variadas outras artes, de colecionador, de benemérito para com a população da sua terra adotiva. A Câmara Municipal e a população de Alpiarça muito devem a José Relvas. Desde logo, ao exercício da sua influência política na emancipação do Conselho em 1914, ou ainda como beneficiários do seu testamento por morte, ocorrido em 1929, que legou a Alpiarça a Casa dos Patudos com toda a sua valiosíssima coleção, bem como as propriedades agrícolas, cujos rendimentos destinou à criação de uma obra assistencial aos mais necessitados e socialmente desprotegidos. Consciente da responsabilidade, a Câmara Municipal de Alpiarça, ao longo de décadas e nos diferentes quadros políticos, económicos e sociais no plano local e no país, tem conseguido desempenhar o papel de guardiã da vontade expressa por Relvas, concretizando os objetivos assistenciais do legado, mantendo e valorizando a Casa dos Patudos, procurando torná-la uma referência aos diversos níveis, investindo na sua qualificação
colocando este importante equipamento cultural ao dispor de toda a comunidade. Não sem constrangimentos e dificuldades várias. Se durante anos os rendimentos das propriedades agrícolas permitiram custear as despesas inerentes ao cumprimento do disposto a quando da outorga do legado, tal deixou de ser possível, dadas as relevantes transformações na agricultura nacional que provocaram a diminuição dos rendimentos agricultores e logo também da componente agrícola testamentada em favor da autarquia. Novas exigências se nos colocam, nomeadamente quanto à Casa dos Patudos, um dos mais importantes museus de gestão municipal do país e que sofre do grave problema de não estar situada em Lisboa, nem no Porto ou em qualquer outra cidade de maior dimensão. Os últimos anos viram aumentar o seu peso no orçamento municipal, resultado dos investimentos de recuperação realizados, dos custos de funcionamento e de divulgação na procura de novos públicos e visitantes. A verdade é que se tem também registado um crescimento significativo, sustentado no número de visitantes, mas que ainda está longe de permitir que seja autossuficiente em termos financeiros. As obras recentes de requalificação global a que foi sujeita entre 2009 e 2013 ascenderam a um montante de mais de 3 milhões de euros, com participadas com recurso a fundos estruturais. Obras que permitiram recuperar todo o edifício, criar um novo circuito museológico que integra a ala familiar e mais íntima da casa, construir um novo edifício polivalente para a realização de eventos e reconverter o espaço envolvente de forma coerente e moderna no que se constituiu como o maior investimento realizado após a sua abertura ao público como Casa-Museu em 1960. As perspectivas abertas por este processo de recuperação apontam para o reforço expectável do papel da Casa dos Patudos, Museu de Alpiarça, como elemento essencial e incontornável no desenvolvimento turístico, sobretudo se ligada a outros pontos de interesse e a ofertas complementares, quer no nosso território concelhio, quer nos concelhos vizinhos, reforçando também a sua ligação à comunidade, com destaque para as escolas e entidades do setor social. Excelentíssimo Sr. Presidente, senhoras e senhores, caros convidados, o pretexto para esta jornada de afirmação da Alpiarça e da Casa dos Patudos é a comemoração do centenário do Governo em que Relvas acumulou a presidência e a pasta do interior entre 27 de janeiro e 30 de março de 1919, sendo o Presidente da República o Almirante Canto e Castro. Governo vigente num período muito sensível e difícil para o jovem regime republicano, logo após o assassinato de Sidónio Pais e na ressaca da ditadura cidonista, em pleno período da monarquia do Norte e de guerra civil. Foi um governo breve, numa época em que se sucederam momentos de grande instabilidade política, de agitação e de conflito social, na sequência da participação do país na Grande Guerra, dos desentendimentos entre fações no campo republicano, mas também num quadro de profundo desencanto de grande parte do povo português com as opções governativas que goraram as enormes expectativas de liberdade, democratização e avanço económico e social abertas pela propaganda que conduziu à Revolução de 5 de Outubro e à queda do regime monárquico. O lapso destes 2 meses de governação de José Relvas foi marcado pelo importante sucesso no que respeita ao primordial objetivo colocado à formação do governo. Conseguiu pôr fim à tentativa reacionária e repressora de restauração da monarquia no Porto e no Norte, que temporariamente dividiu o país em 2 regimes, num ensaio de guerra civil e de retrocesso social. No entanto, o chamado governo de concentração, por congregar ministros representantes das diversas correntes da República, não permitiu a Relvas alcançar o outro intento central do gabinete, que seria o da dissolução dos partidos existentes, surgidos na divisão do Partido Republicano Português, com a subsequente criação de 2 novos partidos, um conservador, o outro moderado, à semelhança do sistema inglês.
Após a brusca queda do governo a 30 de março, José Relvas afasta-se da intervenção política ativa. O suicídio do filho Carlos, a 14 de dezembro desse ano de 1919, torna definitivo o afastamento, não tendo voltado a ocupar qualquer outro cargo, passando a maior parte do seu tempo em Alpiarça até final da vida. No segundo volume das suas Memórias Políticas consta uma carta datada de 5 de abril de 1919, em que, referindo-se ao final do seu governo, escreve de forma premonitória o que antevia vir a ser a evolução do quadro político em Portugal nos anos que se seguiram. Voltaremos às mesmas lutas estéreis, às mesmas intrigas ambiciosas, e ao cabo de um período mais ou menos longo, outra ditadura virá renovar os dias de Pimenta de Castro e Sidónio Pais. Mas então, já com uma ditadura que sucederá com a experiência do passado àquelas que a falta de experiência tornou inviáveis. Uma ditadura que manterá apenas um simulacro de república, disse Relvas em 1919. Teve, infelizmente, razão. A prática da República continuou a trair os princípios e as camadas sociais em que naturalmente teria os mais consequentes defensores. Entre crises e tentativas de golpe, surgiu inexorável o 28 de maio de 1926, impondo a ditadura militar e abrindo o caminho para o fascismo salazarista a que Relvas já não assistiu. Regimes que, como previu, não tendo abolido formalmente a República, desprezaram e aviltaram os seus valores, cortando a liberdade e oprimindo o povo português por mais de 4 décadas, até à Revolução Libertadora de 25 de abril de 1974. Senhoras e senhores, caros convidados, a terminar, gostaria de agradecer a vossa presença neste ato de celebração cívica, agradecer a presença a todos aqueles que se deslocaram à Casa dos Catudos e contribuíram para esta iniciativa. Excelentíssimo Senhor Presidente da República, é uma honra para nós recebê-lo em Alpiarça, como ficou demonstrado. A sua participação nesta sessão comemorativa e no Seminário Nacional que realizamos é um contributo fundamental para alcançarmos os objetivos a que nos propusemos e certamente terá a devida tradução institucional no apoio de Vossa Excelência e da Presidência à causa da divulgação da figura de José Relvas e da Casa dos Catudos, com todas as consequências positivas que daí advirão. Alpiarça é terra da República. Os alpiarcenses são depositários de um valioso património de luta de várias gerações contra a ditadura, pela dignidade e pela liberdade. Alpiarça continuará a ser uma terra de democracia e de progresso social. Muito obrigado. Passo a palavra à Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, Marcelo.